Vocês estão visualizando a minha tela? Oi, oi. Não, professora, não está aparecendo ainda para mim. Tá aparecendo não, professora. Só um segundo, então. Vou botar aqui de novo. Apareceu? Apareceu. Ah, que bom. Então, Então, professora. tudo certo para todo mundo, né? Então, ótimo. Então, gente, primeiramente, sejam bem-vindos ao mundo da ortodontia. Eu estou em casa, né, nessa disciplina. Estou super feliz de dar ela. E aí a gente vai tentar deixar o mais didático e claro possível. Tudo que eu puder ajudar vocês, colaborar. Aí eu peço para vocês, sempre que tiverem dúvida nas aulas, gente, ligue o microfone, porque é uma forma que a gente tem, né, diante dessa pandemia, da gente conseguir agregar conhecimento para vocês. Então, o nosso turno, o nosso horário, não necessariamente vai ser esse. Como eu fui avisada em cima da hora, hoje realmente eu não consegui dar aula mais cedo para vocês, aí eu quero conversar com vocês a disponibilidade. Mas também as nossas aulas práticas a gente também precisa ver. A nossa disciplina vai funcionar de duas formas. A gente tem primeira parte teórica, que concretiza mais ou menos a primeira e segunda unidade, e depois, quando chega na terceira e na quarta, a gente vai se ver lá na faculdade, se Deus quiser, já vai ter voltado no laboratório de radiologia para a gente ter as nossas práticas. Então, eu vou mostrar para vocês como é que vai funcionar. A gente vai ter essas aulas teóricas, que é exatamente isso que eu acabei de falar. A gente vai ter pelo Teams, e a gente vai falar sobre a primeira e a segunda unidade de acordo com a ementa da disciplina. E aí, está aqui em vermelho, a definir com vocês. A nossa aula teórica, ela está no sistema quinta pela tarde, mas o professor Lucas pediu para entrar em contato com vocês para a gente conversar, porque na quinta pela tarde eu estou com a SAB 2. E aí eu já vou estar na clínica lá. Eu queria saber quais são os turnos de vocês disponíveis, se vocês puderem me mandar depois no WhatsApp para a gente chegar a um denominador comum que dê para todo mundo. Pode ser? É até melhor assim, professora, porque como eu estou pagando mais disciplina aí, Sim. aí tenho que olhar aqui também. Não, é isso que a gente vai fazer. Eu quero que vocês tenham a disponibilidade de vocês, só que tem que bater tanto comigo como também com a faculdade, porque a gente vai precisar do Sim. laboratório. Mas por enquanto, como a gente está na teórica, a gente pode ter essa flexibilidade de horário. Vocês a gente pode definir, porque a gente vai ficar pelo Teams. Aí, mais ou menos lá para o final de abril, começo de maio, não, acho que mais para o meio de maio, a gente vai se ver para começar as práticas. Ok? Tudo bem, professora. Aí, essas práticas, realmente eu vou precisar que vocês vão para lá. Quando é à distância, fica mais tranquilo para vocês se ajustarem. Mas a gente vai conversando. Então, as aulas práticas vão acontecer normalmente na terceira e quarta unidade do semestre, vai ser lá no laboratório de radiologia, e é nessas aulas práticas que a gente começa a fazer adestramento manual e também confecção do aparelho de Hawley, que eu vou mostrar mais na frente como que é, tá? As nossas aulas práticas, eu vou precisar que vocês vão paramentados, bonitinho. Eu queria saber se vocês têm scrub. Todos Eu têm? tenho, professora. Acredito que todo mundo tem. Que bom. Todo mundo tem, ótimo. Então, agora no meio da pandemia, a gente está pedindo normalmente para trocar a roupa que está vindo da rua para colocar um scrub. Se vocês fizerem essa permuta, essa troca lá, vocês não vão precisar usar jaleco. Então, eu vou dar duas opções para vocês. Ou vocês vão de roupa branca e colocam um jaleco lá por cima. Não precisa ser jaleco descartável, tá bom? Pode ser só o jaleco de vocês. Ou você troca e usa só o scrub. Porém, a gente tem que colocar algum paramento por cima da roupa que vocês estão vindo. Ou trocar, tudo bem?
O modelo de biossegurança é diferente porque vocês não vão atender. Então, a gente vai ficar isolado. É bom que é um grupo bem pequeno, um grupo seleto. Só tem alunos bons aqui. Só quero notas boas. É bom que eu conheço todo mundo aqui. E aí, eu acho que são 5 ou 6 alunos. Se eu não me engano, ainda está faltando uma aluna se inscrever. Vou perguntar para o Lucas. E aí, a gente vai fazer a separação bonitinha lá nas bancadas para vocês não ficarem próximos e a gente não aglomerar. Em relação a gorro, óculos de proteção, material do uso da disciplina, você já sabe, e esse material, essa lista, eu vou enviar no grupo para vocês olharem o que a gente vai realmente precisar para fazer essas práticas, tá bom? Mas de antemão, eu já falo para vocês que vocês podem dividir materiais, tá? Só que, no meio de uma pandemia, tem certos materiais que não vão dar. Por exemplo, alicates. Realmente vocês vão ter que comprar, cada um vai ter que ter o seu, mas os fios, alginato, gesso, alguns materiais, eles podem ser até por turma, porque a turma de vocês é muito pequena. E aí eu vou falar para vocês o que dá para vocês dividirem para vocês terem o menor gasto possível, tudo bem? Eu sei que as coisas não estão fáceis para ninguém. O bom é que eu tô falando sozinha, né? Embora. Aulas práticas. Nossa primeira aula prática, gente, vai ser adestramento manual. Nessa aula, eu vou precisar que vocês tenham em mãos os alicates, os fios. E eu vou enviar para vocês um arquivo em PDF com a atividade que vocês vão ter que fazer. Depois, a gente vai fazer as contenções. A contenção de Howler é um aparelhinho que cada um vai ter que ter o seu. E isso aqui é que vai dar a nota da avaliação formativa de vocês. Nessa contenção de Howler, a gente vai anexar a grade palatina. Eu sei que vocês não estão entendendo nada, mas vamos mostrar aqui em fotos, tá? E depois, a gente vai fazer o acabamento e o polimento desse aparelho. Vamos lá. Então, nessa imagem aqui, a gente tem a aluna Ingrid, que já se formou. E aí, eu trouxe aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. O adestramento manual nada mais é do que esses desenhos. E aí, vocês vão ter que comprar os fios, tá? São esses fios aqui. Comprar caneta, alicate e os alicates que são esses aqui. Vocês estão conseguindo ver meu mouse? Eu passando? Sim, professora. Ótimo. Então, esse alicate que é o 139, se eu não me engano, tem um outro aqui que eu não estou me lembrando qual é. Mas eu vou enviar na lista para vocês comprarem, para a gente fazer essa aula prática, tá? Então, nesse dia a gente vai fazer os torques com os alicates. Então, com esses alicates aqui, vocês vão desenhar e vão fazer o mesmo contorno. E depois a gente vai passar uma fita por cima. E quanto mais alinhado tiver com o desenho, maior a nota, tá, gente? Então, a gente tem o adestramento de primeira e segunda ordem. Então, aqui é outra foto mostrando. Então, o alicate é esse aqui, tá? Ela tá com 139. E o fio. E aí você vai fazer as dobras para colocar em cima desse desenho, que você vai usar como contorno, tá? Nossa, essa foto ficou achatada. Isso aqui são as meninas também mostrando como que funciona. Esse aqui é o nível hard, é o nível aqui um pouquinho mais difícil, mas eu acredito que vocês não vão fazer esse. A gente vai fazer mais os de cima. Vamos ver como é que vai ser com a pandemia, como é que vai ser o retorno das práticas, tá bom? E a gente vai de acordo com o que eles disponibilizarem para a gente. Depois que a gente fizer esse adestramento manual, a gente vai iniciar a confecção de uma contenção de Howley. Contenção de Howley é um aparelho móvel que a gente pode usar de várias formas, em vários tratamentos. Só que vocês vão realizar uma grade palatina. Então, essa contenção de Howley, ela vai ser modificada com a grade palatina, no caso, pacientes que fazem sucção digital. Então, a gente vai fazer esse aparelhinho. Eu vou pedir para vocês comprarem resina acrílica e algumas coisas divertidas para a gente colocar, glitter,
pérola, algumas coisas que vocês quiserem, vocês levam no dia da aula prática e a gente anexa nesse aparelho aqui, nessa parte acrílica, tá? E depois a gente faz o polimento. O polimento é que faz com que esse acrílico ele fique brilhoso. Então ele fica uma gracinha. E a grade palatina é isso aqui. Então essa estrutura aqui que a gente bota na região do palato. Então a gente vai colocar ali entre o canino e o primeiro premolar. E aí o paciente ele usa esse aparelho, o aparelho de Hawley, quando ele faz sucção digital, ou sucção de língua, ou sucção de dedo. Então a gente vai conversar bastante sobre isso e a gente vai tentando esclarecer para vocês. Vocês têm curiosidade de saber como é que é feito isso aqui, pessoal? Sim, professora. No final da disciplina, vocês ficam super felizes com o aparelhinho de vocês pronto. É tipo um prêmio. Prêmio de vocês. Espero que sim, né, professora? A gente fique feliz, não triste. Vai sim, Tássia, eu tenho fé em Deus. Como é que tu tá, Tássia? Tá bem? Tô bem. Você tá aqui em São Luís ou tá no interior? Como é que tá? Interior. Ah, tá. Eu tô bem, graças a Deus. Se virando aqui nos 30. Mãe, dentista, professora, a gente vai, né? Tá certo no final. Vai dar certo. Vai. Vambora, e vocês Sempre têm dá. que se formar. Bora lá, gente. Pois é, professora. É verdade. Vem cá, Tássia, tu já tá no 9º? Tu tá no 10º? Não, tô no 10º. É. Ah, agora entendi. Então, tranquilo. Então, vamos lá. Então, pessoal, depois que vocês fizerem esse aparelho, a gente vai fazer o acabamento e polimento. Eu trouxe umas fotos aqui para a gente mostrar como que é, rapidinho. Aqui são alguns aparelhos confeccionados, cada um com sua finalidade diferente, mas só queria mostrar para vocês que vocês podem fazer com esse acrílico o jeito que vocês quiserem. Roxo, amarelo, azul. A gente só precisa de algumas tintas e eu mostro para vocês. E a estrutura dentro do acrílico, colocar brilho de todas as cores que vocês quiserem, colocar desenho, o que vocês quiserem, a gente consegue fazer nesse tipo de aparelho, tá bom? Só que a gente precisa fazer o acabamento e o polimento dele. Então aqui é uma foto dos alunos. Eu acho que é da sala até... Não é da sala do Tássio, não. Nem sei, eu acho que é. É da minha sala. Né? Deu bug aqui. Não é mesmo. Então, pessoal, aqui eles já tinham finalizado o aparelho, a gente saiu lá do laboratório de radiologia e fomos para a clínica, porque a gente precisa da caneta. Então, eu vou precisar que vocês levem a peça reta de vocês com Max e Minicut, e lá a gente faz o acabamento dessa resina acrílica, tirando excessos de remanescentes. E depois, isso aqui é o famoso Elvis, e depois a gente vai fazer o polimento. Então, o polimento... Eu ganhei de uma aluna, inclusive, que me deu um fogãozinho. Ela doou, na verdade, para a clínica. E aí a gente leva, já tem essa panela separada para vocês. E o meu refratário também. Então a gente vai fazer o quê? Vamos ligar lá o forno, vamos colocar a panela com água no banho-maria. E eu vou botar aqui dentro resina acrílica líquida. Aí vou deixar ferver. E aí a gente vai colocar o aparelhinho de vocês pronto aí dentro para dar o brilho. Aí nessa foto aqui a gente consegue ver como que fica brilhoso. Aqui a aluna ela botou uns corações, que é a coisa mais fofa, tá? E aí no final vocês têm aí o prêmio de vocês, um aparelho feito por vocês. Bom, aí aqui é o pessoal do 10º período, fazendo o famoso bumerangue, todo mundo feliz que terminou a disciplina. Ai, mas todo mundo passou, gente, então tá tudo certo. E vocês também vão passar. Então, gente, tem as nossas avaliações, que é a parte mais legal. Então, nessas avaliações, a gente vai fazer, vamos ver como é que vai ser aí no meio da pandemia, porque a gente não pode afirmar nada, mas eu acredito que vai continuar no sistema mesmo do ano passado, à distância. Então, as nossas avaliações teóricas vão ser mesmo à distância, e aí a gente vai ter as provas práticas, que a gente quer que seja lá na faculdade. E aí a gente vai ver como vai ser. Essa prova prática, normalmente,
eu pego e somo todas as aulas práticas de vocês, o rendimento de vocês e dou a nota, tá bom? Não tem uma prova prática, é uma avaliação contínua do semestre. Entenderam? Sim, professora. Sim. Animação, vocês não estão animados, gente. Bora lá. É porque a gente fica ouvindo a senhora falar. Falando pra caramba, né? Gente, esse aqui é o livro que eu faço as aulas de vocês. Então, alguém aqui se interessa por orto? Ou tá esperando se interessar? Até agora, eu tô interessada, porque eu ainda não Por sei como é enquanto, que é, né? por Mas enquanto eu que eu tô falo que eu falando de quero ó. aparelho, por enquanto que eu tô falando de aparelho, tá ótimo, né? Aí, É, eu parte falo que eu quero teórica, orto, né? Mas eu não sei, porque eu já ouvi boatos de relatos. que Gente, eu sempre falo isso para os meus alunos no primeiro dia de aula. A ortodontia da graduação é totalmente diferente da ortodontia da prática clínica. O que vocês aprendem na ortodontia da graduação é ortopedia, é aparelhos em crianças que têm dentição decídua e mista. E aí, a parte de ortodontia, que é em paciente adulto, a gente faz, na verdade, em especialização. Então, assim, por mais que vocês às vezes achem nas aulas, que coisa cansativa, que coisa chata e tal, tal, é bem diferente, tá? Então, assim, não leve muito em consideração. Vocês têm que pensar no resultado que vocês podem ofertar ao paciente, tentar diminuir riscos de cirurgia ortognática, melhorar a autoestima de paciente, satisfação. Então, assim, tem muito. Eu particularmente sou apaixonada. Sempre soube que eu queria ortodontia, mas eu me lembro que na graduação eu não gostei, tá? Então fica um feedback para vocês. Pois eu espero gostar, professora, porque desde quando eu iniciei a odontologia, eu sempre falei que eu queria orto. Ai, que responsa, meu Deus. Vamos lá. Então, aqui. Eu vou É. aqui abrir a nossa aula rapidinho. A gente já vai começar hoje. Deixa eu só me encontrar aqui. Vamos lá, gente. Então, eu vou. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Perfeito. Então, vamos lá. Fundamentos básicos em ortopedia. A gente vai iniciar essa aula, gente, primeiramente, tirando logo e esclarecendo dois termos que são muito importantes na ortodontia, tá? A diferença entre ortodontia e ortopedia. Quem consegue, assim, falar o que vem na cabeça, não precisa de conceito, o que vem na cabeça de vocês? Falem o que vocês quiserem. Vocês estão aqui para aprender, tá? Mas eu preciso do retorno de vocês. Ninguém? Ninguém arrisca? Thaísa? Meu Deus do céu, vambora. Então, gente, Melhor vamos não arriscar, professor. embora então. Gente, ortodontia e ortopedia. Primeira coisa, a gente vai falar aqui de conceitos. Então, vamos iniciar aqui primeiro entendendo o que quer dizer ortodontia. Então, ortodontia é o ramo da odontologia que cuida do quê? Da prevenção, interceptação e correção das maloclusões, que quer dizer o quê? Irregularidade dos dentes, aqueles dentes que não estão nas posições corretas. E também a gente consegue corrigir discrepâncias esqueléticas, mas aqui está o grande X da questão.
que eu quero que vocês entendam. Ortodontia, pessoal, o conceito vem só até aqui, ó. Correção das maloclusões dentárias. A gente consegue corrigir dente. Estrutura óssea em ortodontia eu não consigo corrigir. Por quê? A ortodontia eu só realizo em pacientes adultos. Primeiro ponto. Pacientes que estão em crescimento, criança ou pré-adolescentes jovens que estão em crescimento, a gente consegue realizar ortopedia. Por quê? Na ortopedia, eu aproveito que aquela criança está em crescimento e posso corrigir tanto discrepâncias esqueléticas como dentárias. Deu para entender ou ficou confuso? Vamos de novo, gente. O que é ortodontia? A diferença em ortodontia e ortopedia. Ortodontia, eu consigo fazer de uma forma bem objetiva, eu consigo corrigir maloclusões dentárias em ortodontia, em pacientes adultos. Então, vocês hoje, vocês só podem realizar ortodontia como tratamento. Ortopedia seria os filhos de vocês, os sobrinhos de vocês, crianças ou pré-adolescentes jovens que estão em crescimento. Porque, se eles estão em crescimento, eu consigo corrigir estrutura óssea. Eu consigo usar isso a meu favor e dar um resultado muito bom para o paciente. Então, eu vou corrigir osso e corrigir dente. Então, eu consigo corrigir todo o sistema estomatognático, que é articular, ósseo, muscular, dentário. Tudo eu consigo corrigir em ortopedia. Mas, se esse paciente não fez tratamento na idade ideal, que é até mais ou menos 15 anos, aí a gente vai para ortodontia. Então, dependendo de alguns casos, eu não consigo, por exemplo, corrigir perfil. Por quê? Porque o osso já está consolidado, aquele paciente é adulto, tá? Então, eu vou mostrar umas fotos para vocês mais na frente, para ver se fica mais claro. Então, quando eu trato discrepâncias esqueléticas, que é o quê? O que é discrepância esquelética? Aquela mandíbula muito grande, aquela maxila muito pequena, que você olha e você já percebe que tem uma alteração. Então, quando eu trato discrepâncias esqueléticas, eu trato em dentadura decídua, aquele paciente que está em crescimento, ou também dentadura mista, uma das duas. Quando eu trato apenas maloclusões dentárias, aí eu vou tratar em dentadura permanente, que são pacientes adultos, tá? Ficou claro ou não, pessoal? Me dá um retorno. Sim, professora. Então, só aqui de novo, Tássio, se eu for tratar o teu filho, eu trato com ortodontia ou com ortopedia? Ortopedia. Tá prestando atenção, Tássio, tô gostando de ver, parabéns. Tudo bem, Tássio. Sim. Então, vamos lá. Exatamente, com ortopedia, tratamento ortopédico. Então, hoje vocês já sabem, vocês vão sair dessa aula sabendo disso aqui. Quando falarem, aquele paciente está realizando tratamento de ortopedia facial, vocês automaticamente já vão saber que é uma criança ou um pré-adolescente jovem, porque está utilizando a estrutura óssea também para ser corrigida. Agora, se eu for querer corrigir, só vocês lembrarem disso, se eu for querer corrigir, por exemplo, a Érica, corrigir a Damara, se eu não me engano, a Damara, eu não vou conseguir corrigir estrutura óssea porque ela está consolidada. Aí eu vou fazer o tratamento ortodôntico e se eu precisar de cirurgia, eu encaminho a Damara, o Tássio, para fazer cirurgia ortognática. Aí eu vou encaminhar ali o professor Ciro, o professor Rafael, tá? Porque aí eles vão mexer em osso. Ficou claro, gente? Certeza? Sim, professora. Sim. Beleza. Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Então isso aqui, essa menina que vocês estão vendo aqui nesse momento, ela está iniciando o tratamento ortopédico. Aí vocês me perguntam, mas professora, quando que eu devo iniciar o tratamento ortopédico do meu filho? Quando você perceber que tem alguma coisa errada. Ou você levar em um dentista e ele fazer o diagnóstico.
Se você me perguntar se é melhor ele fazer ortopedia ou ortodontia, em resultado, eu te respondo ortopedia. Porque você consegue, primeiramente, corrigir deformidades faciais. Aquele paciente, se ele não corrige quando criança, ele pode ter uma mandíbula muito grande, uma mandíbula muito pequena, uma maxila muito grande, ser aquele paciente bicudo. Então, se ele tivesse feito o tratamento quando criança, provavelmente ele não teria esse perfil, tá? Mas na ortodontia a gente consegue melhorar, mas eu nunca vou conseguir chegar nos 100% se esse paciente for um paciente com deformações esqueléticas, né? Se eu perceber que ele tem uma mandíbula muito grande ou muito pequena, eu consigo melhorar estruturas dentárias, consigo melhorar um pouco o perfil, mas para eu chegar nos 100%, eu preciso da cirurgia ortognática. Então, o tratamento ortopédico é a especialidade odontológica que cuida da saúde relacionada ao aparelho locomotor, ósseo, muscular, articular e dente, ou seja, todo o sistema estomatognático. Por quê? Porque eu estou pegando uma criança, estou aproveitando toda a fase de crescimento dela e usando isso ao meu favor. Não sei se na época da escola de vocês tinham aqueles colegas que usavam aqueles aparelhos para coluna, para redirecionar a coluna, uns trambolho que usam nas costas. Não sei se isso é da época de vocês. Sim, professor, inclusive até hoje tem um lá em casa do meu irmão. Olha aí, ó. Então, na minha infância tinha demais, na minha escola. E aquilo dali é um tratamento ortopédico. A diferença do nosso é que o nosso é tratamento ortopédico facial, nos ossos da face. O da coluna já é para ortopedia na área médica. Então, a ortopedia é isso, é redirecionamento ósseo. Eu pegar, por exemplo, uma coluna que tem lá se fugiu o nome. Quando tem um desvio de coluna, enfim, o desvio de coluna, vou falar como desvio de coluna, e você fazer aquela correção daquela estrutura óssea para ela ficar o mais correta possível, tá? Então, aqui eu trago uma imagem para vocês entenderem o que eu estou falando. Esse paciente aqui na figura número a gente tem o quê? Um paciente provavelmente de classe 3, tendência de classe 3, mordida cruzada anterior. No final dessa disciplina, gente, eu fui olhar se era minha filha que estava chorando. Não, não é a minha, é de outro apartamento. Bora lá. Nessa figura número A gente vê que esse paciente, ele tem um terço médio da face bem afundado. Isso aqui, gente, tudo é reflexo da mordida dele, tá? Por quê? Aí eu vou mostrar já já para vocês. Esse paciente, ele tem 9 anos de idade. Ele foi no dentista, foi diagnosticado com mordida cruzada anterior, tendência de classe 3, e aí indicaram um tratamento ortopédico para ele. Então, após o tratamento ortopédico, vocês conseguem perceber a diferença de face? Oi? Sim, professor. Sim, professor. O que vocês perceberam de diferente? O que mudou no rosto dele? Me relatem aí, deixa eu ver se vocês conseguem visualizar. Qual estrutura vocês perceberam que ficou diferente? A, ma- Pode a falar. mandíbula, professor. Mandíbula ficou diferente. O que mais? Só a mandíbula? É, que eu percebi sim. Vocês não perceberam o lábio superior? Um tá diferente do outro? Sim. Olha esse lábio superior aqui, bem menor. O lábio superior mais para frente e mais simétrico com o inferior. Olha o nariz dele. É, eu O nariz percebi também dele até o nariz tá diferente, né? diferente. Olha a olheira. Sim. Olha o sulco nasolabial, bem marcado aqui
vendo até aqui embaixo, aqui já deu uma suavizada, só tá em asa de nariz. Então, pessoal, eu quero agora que vocês imaginem esse paciente na idade adulta, sem fazer tratamento ortopédico. Como ele iria ser? Ele iria ser o Babu do BBB. Alguém já reparou no Babu do BBB? Se tiverem Sim. dúvida. Ou então o Cássio, que eu acho que é o goleiro do Corinthians. Esses dois exemplos que eu dou, eles provavelmente não fizeram ortopedia. A deformidade, ela foi instalada logo na concepção, tá? A deformidade, gente, ela é genética. Então, aquela deformidade está lá. Só que a gente consegue desviar, mudar o crescimento ósseo dessa criança. Então, a gente mudando isso, a gente faz com que esse crescimento fique um crescimento normal, tá? Então, isso aqui não vai existir se realmente ele fizer ortopedia. Aí, se fizer, vai ficar com a deformidade. Se ele estiver na idade adulta e querer corrigir isso aqui, a gente não vai ter muito sucesso, mas a gente vai conseguir melhorar a mandíbula, melhorar a maxila, tá? Terço médio, não sei se vai conseguir muita coisa. Um outro exemplo. Esse paciente, o que vocês percebem que está desproporcional aí? É a maxila ou é a mandíbula? O que vocês acham? A maxila. Certo. Quem mais acha que é maxila? Com Alguém acha certeza que é maxila, do meu ponto de vista. Alguém acha se é maxila ou mandíbula, os dois juntos? São os dois, pessoal, tá? Tá desproporcional, tá tendo uma discrepância aqui muito grande. Como é que a gente sabe? A gente precisa fazer uma análise, tá? Análise cefalométrica, por isso que a gente pede a documentação do paciente. Mas aqui de cara eu percebo que a maxila realmente está muito para fora, porém a mandíbula dele é pobre. Então ele quase não tem mandíbula, ela é curta. Então ficou totalmente desproporcional o perfil dele. Comparem esse perfil com o perfil desse paciente aqui, ó. Tá? Então, a gente percebe uma diferença, se a gente traça uma linha aqui, ó, imaginária, da parte frontal desse paciente, eu não consigo fazer uma linha reta, tô tentando. Então, o que a gente percebe? A maxila tá muito mais para frente, mas eu percebo também que a mandíbula tá para trás. Tá bom? Então, a partir de hoje, vocês vão começar a olhar diferente para as pessoas. E o objetivo dessa disciplina é, ao final da disciplina, vocês conseguirem diagnosticar o paciente de vocês. É ele ir lá na clínica e vocês conseguirem falar, esse paciente, ele tem tendência de classe 3, classe 2, mordida aberta, mordida profunda. Vocês conseguindo fazer isso, pessoal, vocês já conseguem saber se aquele paciente tem ou não que usar aparelho. Tá bom? Pessoal, essa paciente, o que vocês acham que tá pobre aí? Qual a estrutura anatômica que não está proporcional? A mandíbula. Alguém acha que é outra coisa? Não? Exatamente. Certo, Tássio. Então, aqui tá na cara, né? Você tá na dúvida, gente? Traça uma linha imaginária aqui, ó. Frontal. Ai, que coisa, eu não consigo fazer uma reta com esse mouse, muito difícil. Então, traça uma linha imaginária aqui, frontal. Maxila tá um pouco mais para frente, mas ainda, querendo ou não, tá coincidente. E aí, se eu traço uma linha média, gente, olha a diferença de mandíbula. Ela praticamente não tem mandíbula. Esses pacientes, que é esse caso aqui que eu tô mostrando para vocês, é uma paciente que provavelmente não fez tratamento ortopédico e hoje ela provavelmente tem apneia noturna. São aqueles pacientes que ficam sufocados à noite, se vocês já ouviram falar? Que ficam sem respirar? Sim. Pois é bem característico. São aqueles pacientes que tiveram pouco desenvolvimento mandibular, consequentemente, via aérea desse paciente, ela é muito reduzida.
Então, às vezes, dependendo da posição que ela se encontra, que ela dorme, essa via aérea ela pode ficar encurtada e a mandíbula ela indo mais para trás fecha a passagem. Aí ele tem casos que até chega a óbito, tá, gente? Tratamento dessa paciente, cirurgia ortognática, associado ao tratamento ortodôntico. Tá? Então, tratamento ortodôntico e ortognático. Bom, tudo isso que eu falei para vocês é para vocês entenderem a importância da ortopedia. Vocês conseguiram entender agora? O porquê que a gente bate na tecla sobre a ortopedia, que eu acho que deveria ser um tratamento a nível de SUS, porque a gente ia evitar muitas deformidades esqueléticas, faciais. Porém, ela é muito pouco, até mesmo falada, né? A ortopedia. Então, gente, eu queria, antes da gente começar, eu queria entender se vocês também lembram lá das disciplinas de odontopediatria, com a professora Luana, Alana e Tátila, não sei com quem que vocês fizeram, mas qual é a importância do dente de leite para vocês? Bora lá? Vou chamar. Damara. E o Derlane. Senhora. Bora. Permanente. É o quê? Guia para o permanente. Guia para o permanente, obrigada. Pronto. Doeu ou não doeu? Foi rapidinho. Respondeu exatamente isso, guia para o permanente. Aí eu pergunto para vocês, se ele é o guia do permanente, porém, eu vou e extraio os dentes de leite, porque eles estão cariados. O que que pode acontecer quando os dentes permanentes, eles erupcionarem? Repete de novo, professora, por favor. Eu vou dar uma situação. Essa paciente que está na frente de vocês, bem aí, ela arrancou, ela extraiu os dentes descidos porque estavam cariados. Vamos dizer que ela tirou 5 dentes descidos fora do tempo. Não estava no tempo ainda. O que vai acontecer com ela na dentição, quando vier a dentição permanente? Os dentes podem nascer de forma inadequada, né? Exatamente. Isso aí que eu queria escutar. Os dentes, eles podem nascer fora da posição de normalidade, em outro local. Por quê? Se o tecido era o guia e a gente tirou antes do tempo, quando for a época do permanente erupcionar, ele vai nascer em qualquer lugar. Ele vai erupcionar em qualquer lugar. Então, sempre é bom, pessoal, a gente relembrar a cronologia dentária. E aí eu vou pedir para vocês darem uma estudada, que isso aqui é muito importante, tá? Então, aqui na imagem eu tenho a arcada superior. O que que a gente precisa lembrar? Que nos dentes descidos não existe primeiro e segundo premolar. A gente tem central, lateral, canino. Primeiro molar, segundo molar descido. Tenho certeza que vocês lembravam disso, absoluta. Aí vem uma pergunta. Se eu não tenho primeiro e segundo pré, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem vai o primeiro premolar? É porque a resposta está aqui, não vai dar certo. O que eu quero dizer para vocês é que o primeiro premolar e o segundo premolar, eles vão erupcionar no local do primeiro molar e segundo molar descido. Então, tá bem aqui na imagem. E o primeiro molar permanente, ele não tem nenhum guia de dente descido. Ele erupciona sozinho. Ele não precisa extrair ninguém para erupcionar. Vocês lembravam disso?
Sim. Tá? Isso aqui é muito importante. Questão de prova, isso aqui, tá? Então, primeiro Repete. Meu filho caiu ali e eu me perdi aqui. Vamos lá. O primeiro premolar permanente, aqui é a dentição decídua e aqui é a dentição permanente. O primeiro pré-molar e o segundo pré-molar permanente, eles vão erupcionar no local do primeiro molar e segundo molar decíduo. Não existe primeiro premolar e segundo premolar na dentição decídua, pessoal. Não tem. A gente vê que é canino, primeiro molar e segundo molar. Os permanentes que vão vir no lugar deles é o primeiro pré, segundo pré. E, professor, o primeiro molar permanente, ele vem aonde? Ele vem aqui atrás. Não precisa tirar nenhum dente para ele erupcionar. Então, ele está aqui, ó, lá no fundão. O segundo molar também não precisa tirar ninguém. Ele vai só erupcionar. Então, isso aqui que vocês têm que se ater, tá? Já tem o lugarzinho deles, né, professora? Bonitinho, certinho. Agora sim, tem o lugar dele certinho, porque provavelmente esse paciente aí, ele deve fazer a cronologia certinho, tirar no momento certo. Mas existe casos Isso. que, né, pode bagunçar a arcada inteira, por causa da extração antes de um tempo de apenas um dente. A gente chama isso de perda precoce, ou seja, perdeu aquele dente antes do tempo. Então, gente, vamos relembrar aqui. Isso aqui é quando os dentes eles vão erupcionar, os dentes decíduos. Então, quando a criança ela tem na faixa de 5, 6 até 8 meses, o que acontece? Os primeiros dentes erupcionares são quais? Os incisivos, quem lembra? Incisivos inferiores. Exatamente, os incisivos inferiores. Lá na faixa dos 7, 8 meses, essa cronologia aqui de tempo deu uma alterada na prática, gente, porque as crianças, na verdade, estão cada vez mais, eu percebo isso, a erupção dos dentes estão iniciando mais cedo. Evoluídas, né, professora? Eu não Todos sei os se é a aspectos. alimentação, eu não sei se é o suplemento que as mães grávidas estão tomando, que diz que é muito ômega 3. Eu só sei que está tudo muito acelerado. Então, eu estou olhando aqui que nesse livro Veline, que é um livro padrão na ortodontia, ele está de 6 a 8 meses. Eu tenho relatos de criança com 4 meses. 4 meses. Então, assim, tá. A minha filha está com 5 meses e já está querendo sair o dente dela. Então, cada vez mais eu percebo que está antecipando. Tá? O que vocês precisam saber é quais são os primeiros dentes, a sequência. Então, a sequência normalmente são incisivos inferiores, centrais, tá? Depois, incisivos superiores centrais. Aí, depois, vai começar a irromper os laterais superiores, os laterais inferiores. Depois, não é o canino que vem. Quem vai vir é o segundo molar, junto com o primeiro e por último o canino, tá? Então aqui eu trouxe uma imagem só para relembrar vocês. Incisivos centrais, laterais, canino, primeiro molar descido, segundo molar descido. Mas é bonitinho, né, gente? E aí, pessoal, o primeiro molar permanente, só lembrando, ele vai vir aqui atrás. Então, isso aqui é pegadinha. O primeiro molar, ele não vem por debaixo do primeiro molar descido. Quem vem aqui é primeiro pré e segundo pré permanente. Primeiro molar, lá no fundão. Tudo bem? Sim, professora. Se isso ficou claro, tá ótimo, porque isso aqui é que dá confusão. Então, gente, a gente vai iniciar aqui com algumas teorias que eu preciso que vocês prestem atenção. Na ortopedia, a gente tem o que a gente chama de espaço primata. O nome está dizendo primata dos primatas. A gente vai entender por quê. A maxila e a mandíbula, ela aumenta de tamanho para quê? Para acomodar os dentes permanentes, isso é fato. Então, quando a gente é criança, a gente tem a mandíbula e a maxila pequenininha. Com o tempo, a gente vai evoluindo.
automaticamente essa evolução vai favorecer com que os dentes permanentes, eles irrompem naquele local. Na história, o que aconteceu? Por que surgiu esse nome espaço primata? Acontece que a herança antropológica da evolução das espécies, ele fez com que os ancestrais dos Homo sapiens tivessem esses espaços para alojar os caninos permanentes, com maior diâmetro. Vamos entender aqui um pouquinho. O que eu quero que vocês prestem atenção? Gente, a criança, ela deve ter um espaço entre os caninos, tá? Na maxila fica entre o canino e o lateral, é esse espaço bem aqui. E na mandíbula fica entre o canino e o primeiro molar descido. Para que servem esses espaços? Esses espaços é para quando vier o canino ele ter espaço. Porque o que acontece? O canino permanente, que eu quero dizer, o canino descido ele é bem menor. O canino permanente, gente, ele é muito grande. Então, para ele conseguir romper na boca, ele precisa ter um espaço a mais, fora o tamanho do dente descido. E aí, se a criança ela não tem esse espaço primata, é quando o canino ele fica lá em cima, que você já deve ter visto. Aquelas pessoas com canino trepadinho. Ei, professora, mentira, aqui só uma dúvida rapidão. É porque teve um tempo que eu ouvi falar que quando a criança ela tem os dentes descidos tudo certinho, quando nasce os permanentes, nasce tudo em cima do outro. Perfeito. Quem te falou isso? Foi o ortodontista? Acertou. É verdade, né, professora? Uhum. Exatamente. A gente vai falar sobre isso. Mas vocês vão entender o porquê. Tudo na vida, se a gente entende o porquê, tá ótimo. Vocês só tem que lembrar, gente, que os dentes permanentes, eles são muito maiores. A gente não pode ter esses dentes na dentição descida tudo grudadinho, porque é só vocês pensarem, quando vier o permanente, não vai ter espaço. Então, às vezes, você olha aquela criança com os dentes todos separados. Aí você fala assim, nossa, essa criança aí vai ter um monte de espaço na boca, a boca vai ser toda... Professora, eu já penso assim, a senhora acredita? Normal, Quando eu... mas... Normal, todo mundo pensa assim. E aí todo mundo me pergunta, fala assim, eu quero usar um aparelho para fechar o espaço do meu filho. Eu falo, Deus me livre e guarde, Deus me defenderá, não é assim que fala? De jeito nenhum. Na verdade, esses espaços, eles têm que ser deixados para quando vier os permanentes, vir alinhado. Agora, se eu tiver na dentição descida, os dentes todos grudadinhos, todos fechados, os permanentes eu não vou ter espaço, tá? Aí, um desses espaços a gente chama de espaço primata. Então, caso eu pergunte para vocês, gente, boto lá uma foto, né? E pergunto para vocês, gente, o espaço primata dos dentes descidos ficam entre lateral e central? Entre os centrais? Você tem que saber aonde que é o espaço primata. Lembra, primata te arremete aos Homo sapiens. Então, é a evolução, que ele fala justamente do canino. Então, o canino, por ser um dente permanente maior que a gente tem entre os incisivos, ele precisa de um espaço maior. Então, na maxila, esse espaço primata acontece entre lateral e central, mandíbula, entre lateral e canino, acabei de ver o erro que eu falei, e na mandíbula, entre canino e primeiro molar. Olha aqui a foto, para vocês fixarem isso na cabeça. Então, o espaço primata no superior, quando vier o dente permanente aqui bonitinho, esse espaço, somado com o espaço do canino, vai fazer com que caiba aqui um canino permanente. Desculpa. A mesma coisa no inferior. A gente tem esse espaço aqui, somada do canino, vai vir o canino permanente. Então, o espaço primata na mandíbula é entre canino e primeiro molar e maxila entre lateral e canino. Ficou claro? Sim. Certo? Sim. Então, se eu perguntar se isso aqui é um diastema, se vocês falarem que sim, tá errado. Isso aqui a gente chama de espaço primata.
Então, quando você olhar uma criança, a mãe perguntar para vocês, Tássio, olha aqui esse espaço dessa menina, vem aqui, isso aqui é um espação, um diastema. Aí tu, não é um diastema, é um espaço primata. Isso aqui é para poder vir um canino permanente e não ficar apinhado. Tá bom? Olha lá, quem foi que me perguntou agorinha sobre espaços todos fechados? Quem foi que falou que quando a criança tem... Fui eu, professora. Damara. Damara, exatamente. Olha aí esse caso. Caso interessante. O que vocês acham dessa mordida aí? Vocês que ainda não estão estudando, vocês acham que está correta? Vocês percebem alguma coisa que está estranha? Gente, vocês estão aqui para aprender, tá? Então, não tem problema errar, chutar. Vocês precisam só botar a cabeça para funcionar. Em horta é assim, a gente precisa pensar. O que vocês acham que não está certo nessa foto? Ninguém arrisca? A mordida, professora, que tá errado. Muito bem, Tássio. Qual a mordida que está errado? Qual lado da mordida? Melhor perguntar. Do lado direito, lá dos molares. Do lado direito, para quem está olhando o computador, da posição do paciente. O paciente está de frente para ti. Da posição do paciente, acho que está do lado esquerdo, né? Exato. Mas aí o Tássio corrigiu. Então, Tássio, sempre quando tu for falar aqui, eu vou perguntar para vocês, sempre analisem na posição do paciente, tá? Não na posição que tu olha. Então, nesse caso, o Tássio tá certo. A gente já teve aula disso, Tássio. Puxa a orelha dele, viu? Porque se fosse questão de prova, já ia errar, porque ele ia me falar do lado direito. Direito é esse aqui, ó. É porque, como eu tô vendo aqui no computador, entendeu? Não, mas não tá certo. Nunca é o jeito que você tá vendo, sempre o jeito que o paciente tá. Mas você acertou o diagnóstico, tá errada a mordida. Então, o que a gente vê aqui? Quem é que tá gritando aí, Tássio? Tô só escutando uns gritos. É porque tem um ginásio, professor, aqui do lado. Ah, tá. Achei que era uma igreja. Então, vamos lá, gente. Do lado direito e do lado esquerdo, o que a gente percebe? Os dentes superiores, o lado que é correto, se vocês ficarem na dúvida, o dente superior sempre está sobre o inferior. Depois reparem a mordida de vocês. Vocês peguem a câmera do celular, tirem uma foto e reparem. O superior, ele está na frente do inferior. É tipo a caixa de sapato e a tampa. A caixa é o arco inferior, a tampa é o arco superior. Só que o que está acontecendo desse lado aqui? Tem alguma coisa que está errada. O superior, ele está para dentro e o inferior está para fora. Então está o inverso. Então a gente precisa corrigir isso aqui. Então a gente chama esse paciente aqui que ele tem uma mordida cruzada posterior esquerda. Mordida cruzada posterior esquerda. Aí vocês podem me perguntar assim, professora, o que acontece se eu não tratar essa criança com mordida cruzada? A mordida cruzada, gente, é uma das masoclusões que mais causa deformidades. Se você não tratar esse paciente, essa maxila, ela tá presa, tá? Então, a posição que ela tem que ficar é assim, livre, para fora, em cima do inferior. Aqui ela tá presa pelos dentes inferiores. O inferior está prendendo o dente superior. Se a gente não destravar, essa maxila ela não vai desenvolver, ela não vai crescer. Então, o paciente vai ficar com um do lado do rosto diferente. Um vai ficar achatado, o outro vai ter o crescimento padrão. Esse aqui vai ter o crescimento normal e esse aqui vai ser afetado. Isso vai refletir no rosto da criança. Tá bom? Vocês entenderam o que eu falei, gente? Sim. Deu para
Então, a mordida cruzada é o que mais causa deformidades. Então, se for para tratar, se vocês diagnosticarem uma criança com mordida cruzada, que é bem comum, um caminho é para destravar essa mordida. Destravamento é bem simples, a gente só precisa expandir esse arco e esses dentes eles vão para fora. Aí beleza, deixa a criança crescer. E aí a gente vai ver como que vai ser. Mas a deformidade esquelética você já tirou. Essa criança, primeira pergunta que eu faço para vocês, ela tem espaço primata? Não. Não, professora. Não tem. Aonde que fica espaço primata na maxila? Bora lá. Treinar para vocês decorarem. Entre o canino e o... Canino incisivo lateral. Certo. Maxila. Mandíbula. Canino e primeiro molar. Ok. Então, espaço primata, vocês já fixaram. Então, a gente vê que esse paciente ele não tem espaços primatas, eu não vejo diastemas, então, provavelmente, quando essa criança perder esses dentes e trocar pelos permanentes, ela vai ter apinhamento, falta de espaço. Isso aí é com certeza. Então, uma criança com 6 anos que não apresenta espaços primatas, eu botei primários, tá errado, tá? Provavelmente terá problemas de falta de espaço para a erupção dos dentes permanentes, causando maloclusão na idade adulta. Tá bom? Então, isso que vai acontecer com esse paciente. Não necessariamente isso, tá, gente? Mas é só um exemplo. A gente não tem como afirmar. Mas esse caso levou a isso aqui. Tá? Então, vocês conseguiram entender? Dentes descidos, alinhados, bonitinho, a gente achando que, oh, que mordida linda, tudo perfeito. Não. Precisa de espaço, gente. Tudo bem? Tudo bem. Hoje o dever de casa é vocês pegarem as criancinhas que tem perto de vocês saindo, abrindo a boca para ver como que tá, se tem espaço primata ou se não tem. Dever de casa, tá? Comecem a avaliar as pessoas da casa de vocês. Então, a gente vai aprender agora uma outra classificação que a gente utiliza para a gente poder ter uma noção das estruturas dentárias decíduas e se isso vai interferir na dentadura permanente. Então, a classificação de Baumer, ele trabalha o quê? As características que são comprovadas pela determinação da distância intercanina e intermolar. Então, vamos para a prática. Existem 3 tipos de arco na classificação de Baumer. A gente tem o tipo 1. O que é o tipo 1? É quando há a presença de diastema na região anterior, em ambos os arcos. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê que a classificação de Baumer é quando a gente percebe que tem diastemas aqui, ó. Então, a gente vê um diastema considerado aqui no arco superior. Então, esse paciente tem tipo 1 na classificação de Baumer. Tipo 2 é aquele paciente que não tem espaço nenhum. Ausência de diastema. Então, professora, como é que eu faço para eu lembrar disso? Vou dar um macete para vocês. Vocês vão agora fechar a mão de vocês, tá? E vão levantar só o indicador. Fizeram isso? Levantem só o indicador. O que vocês percebem? Tem só um dedo, né? Tipo 1. Então, o tipo 1, gente, se ele não tem ninguém do lado dele, ele vai ter espaços. Agora, vocês vão levantar o dedo vizinho ao indicador, que eu não sei qual é o nome dele, e vai deixar um grudado com o outro. Tipo 2 é aquele que não tem espaço. Então, quando estiver perguntando, só faz isso. Isso aqui cai muito em concurso, classificação de Baumer, tá, gente? Então, se o paciente é arco tipo 2, ele não tem espaço, ausência de espaço, esse paciente ele tem mais tendência a ter maloclusões na idade adulta. Então, eles perguntam assim,
Paciente de acordo com a classificação de Bauman, apresenta arco tipo 1. Aí, na mesma hora, vocês levantam o dedo indicador. Se é tipo 1, é só um dedo. Esse dedo, ele não tem ninguém do lado. Ou seja, ele tem espaços. Ficou fácil esse macete para vocês lembrarem o que é tipo 1 e o que é tipo 2? Entenderam? Sim, professora. Então, agora vocês não vão mais esquecer desse macete. Isso aqui despenca em prova de concurso. Sua classificação de Bauman. E aí, existe a possibilidade do arco tipo misto. Aí, aqui é a pegadinha do malandro. Cai muito em concurso assim. Eles põem a foto e perguntam, esse paciente ele tem arco tipo 3? Pessoal, não existe arco tipo 3. Existe arco tipo misto. E aí, a maioria das pessoas erram, tá? Porque como associa tipo 1 tipo 2, deve ser o tipo 3, mas ele não existe. O misto é quando no arco a gente tem diastema e no outro a gente tem a gente não tem diastema, a gente tem falta de espaço. Então, por exemplo, aqui nessa imagem, o que a gente vê? Ausência de espaço, ou seja, não tem espaço. Ele é tipo 1 ou tipo 2? Só levantar os dedos de vocês, vocês vão ter a resposta. Quando eu não tenho espaço, é tipo 1 ou tipo 2? Tipo 2. Exatamente. Você grudou 2 dedos, então é tipo 2. Entenderam o macete do dedinho? Minha filha, esse dedinho ele é sensacional. E no arco inferior? Tipo 1. Exato. Bingo, Tássio. Tô surpresa com o Tássio esse semestre. Vou até fazer um comentário no grupo dos professores. Gostando de ver. Agora a gente vai para a atividade. Aí eu vou querer que cada uma aqui me responda, tá bom? Então eu vou chamar aqui. Damara, me diz qual o arco do tipo A? Teu nome é Damara, né? Damara. Damara, tá certo. Na figura no A, o que você vê? Tipo 1 ou tipo 2? Tipo 2. Ok. Hilderlane, é Hilderlane. Não estou me lembrando agora. Me corrija. É Hilderlane. Acredito que é isso. Eu queria que tu me respondesse número D. Oi, oi. Professora, porque minha tela tá apagando aqui do celular. Eu não escutei como? Tá apagando a tela do celular, fica escura, depois aparece a imagem. Você não consegue ver. Já apagou de novo, apareceu de novo. Qual é a D? A D de dado. É a 2. É a 2. Você não Tô consegue ver achando que não tem espaço. espaço. Tem uns espacinhos. Aproxima um pouquinho aí que você consegue ver. Mas bem É porque tá sutil. apagando a tela. Entendi. Depois você olha de novo. Já escureceu de Tássia. novo. Depois você olha. A Tássia. Não, Tássia não. Thaísa. Tássia é outra aluna. Tô confundindo. Thaísa tá aí? Tô. B. Tipo 1 ou tipo 2? Bom. Muito bem. Então, vocês conseguiram entender, né? Isso aqui é importante. Então, o que eu quero falar para vocês? Que quando vocês olharem um dente que está com tendência de tipo 2, com 5, 6 anos, falta de espaço, se preocupem. Quando a gente olha uma criança com essa dentição aqui, a gente acha, essa criança vai usar aparelho, mas na verdade é o inverso, tá? Não necessariamente eu estou dizendo que ela não vai usar, porque ela pode ter outro tipo de problema sem ser apinhamentos ou diastema. Ela pode ter uma mordida aberta, se ela chupar dedo, então depende de cada situação. Então aqui eu tenho um caso, que é o A, B e C, e outro caso, que é o A, B e C no inferior. Primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é: qual dos dois eu tenho um espaço primata na maxila mais evidente?
No primeiro caso ou no segundo caso? Um espaço primata na maxila mais evidente. No primeiro. Quem discorda? Estou em dúvida, professora, peraí, deixa eu só olhar aqui. Espaço primata na maxila mais evidente. Maxila é entre o canino e o No incisivo, segundo. né? No segundo, é segundo. Aí, agora foi. Quase, hein? Exatamente. Vocês entenderam como é pegadinha? Porque quando vocês olham o espaço aqui, vocês acham que espaço primata são todos esses espaços. Não, isso aqui é diastema. Isso aqui é diastema. Espaço primata eu só tenho aqui, na lateral, onde vem o canino. Eu tenho no superior, entre lateral e canino, e no inferior, canino e primeiro pré. O que eu percebo? Que no inferior, gente, ele tem quase zero. Aqui tá ótimo, mas aqui não. Em compensação, classificação de Balmer, tudo grudado, né? Tipo 2. Então, isso aqui, só isso aqui não vai ser suficiente. Esse paciente aqui provavelmente também vai ter maloclusões. Mas estou gostando de ver a participação de vocês. E aí, a gente também tem o formato do arco, tá? O formato do arco é importante sempre a gente frisar, porque isso interfere na dentição permanente. Então, a gente tem as famosas curvas de Spee e de Wilson. Vocês já deram prótese? Como, professor? Vocês já deram prótese? Eu acho que foi o professor Lucas, a professora Mariana. Então, eles devem ter falado bastante de curva de Spee. Alguém lembra? Deixa eu ver aqui. Tá dançando. Quem tá dançando? Vamos lá, Minha gente. filha, professora, que vem pra cá, tá na minha frente. Peraí, deixa eu tirar ela daqui. Desculpa aí, gente. Não, tranquilo, a gente tem que se ajustar. Vamos lá, gente. Curva de Spee. O que eu quero que vocês entendam? Curva de Spee, gente, essa é quando você analisa a oclusão do paciente. Então, a gente vai traçar uma linha imaginária aqui, bem na mordida do paciente. Quanto mais essa curva ela tiver acentuada, tá? Mais acentuada, maior é a curva de Spee, ou seja, mais incorreta é. Então, por exemplo, a gente tem uma curva de Spee aqui padrão, que a gente vê que ela tá mais retilínea e aqui levemente arqueada, mas esse paciente pode ter uma curva de Spee acentuada, o superior, os incisivos inferiores está lá em cima e os molares também. Essa curva, ela pode ser assim, ó. Tá? Como é que eu analiso? Eu peço para o paciente morder e eu vejo como que tá essa linha de mordida dele. Se tá essa linha de mordida muito acentuada, muito arqueada, ou se ela tá mais linear. Quanto mais linear, melhor, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho, pronto. Uma curva de Spee acentuada, esse tracejado aí vermelho, e uma padrão seria menos acentuada. Ficou claro? Ou seja, esses incisivos inferiores, eles iam estar mais ou menos aqui, ó. Esse molar mais ou menos aqui. Quando que isso acontece? Normalmente quando o paciente perde dente de forma precoce e bagunça toda a mordida do paciente. Na ortodontia a gente consegue corrigir isso, tá bom? Vocês entenderam? Sim, não? Gente, se vocês não entenderam, só perguntar que eu repito, sem problema nenhum. Beleza. Repetido. E a gente tem a curva de Wilson. A curva de Wilson, ela já é diferente. De vez a gente analisar o paciente da forma lateral, a gente analisar toda a oclusão do paciente, a gente vai analisar o paciente de forma frontal. Eu olhando o paciente de frente. Quando essas cúspides, elas estão inclinadas para lingual, essa inclinação aqui é quando o arco está mais atrésico, se eles estão girados, é só vocês imaginarem que os molares eles estão inclinados no sentido da língua, tá?
os molares inferiores no sentido da língua e os molares superiores inclinados no sentido do palato. Então, quando há esse arqueamento, essa curva, a gente chama de curva de Wilson. Então, aqui, o traço verde é fazendo menção à curva de Wilson e o tracejado vermelho, perdão, eu troquei. A curva de Spee, o verde, e o vermelho de Wilson. Então, a gente vê que os molares, eles estão inclinados para a língua aqui, ó, estão deitados. Então, aqui a gente analisa essa curva, como que ela tá, e aqui a gente analisa a curva de Spee, que é pela lateral. A gente pede para o paciente morder, e aí você puxa a bochecha e você consegue avaliar essa curva. Tá? Professora, vamos mostrar aqui uma imagem para a gente entender. Vamos lá. O que a gente vê aqui nessa figura? Olhem aqui o arco inferior. Uma linha imaginária, tá. De repente, o que a gente percebe? Os dentes, eles começam a subir. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui é a incisal. Aqui eu já não vejo a incisal, tá por trás desse. Esse também não. E o incisivo inferior provavelmente está tocando no palato. Então, como que tá essa curva de Spee desse paciente? Tá assim, ó. Você tá vendo que ela tá fazendo um arco. Então, a curva dele tá incorreta. Então, a gente vai precisar corrigir. E a mesma coisa no superior, ó. Olha o superior, ele vem aqui reto, de repente ele desce. Curva de Spee incorreta também. Deu para agora conseguir visualizar o que eu queria mostrar para vocês? Entenderam com mais facilidade ou ainda ficou dúvida? Sim, deu para entender. Deu, né? Professor. Essa curva. Então, quando a gente fala curva de Spee, vocês têm que avaliar o paciente de forma lateral. Bota um expansor labial, ou então puxa a bochecha e analisa essa mordida aqui. A gente tem que ter esse contato superior com o inferior certinho. Se tiver uma curva acentuada, a gente precisa corrigir. Então, o tracejado é mostrando o sentido da curva. Beleza. Às vezes até pela mordida dá para perceber, né? Dá. Aí, se você já está no nível avançado, você consegue perceber tranquilamente. Agora, tem outras pessoas que não, às vezes precisa puxar mesmo e identificar, tá? E aí, uma outra classificação, então a gente já falou de espaço primata, classificação de Balmer, tipo 1, tipo 2 e tipo mista, curva de Spee, curva de Wilson, e, por último, a gente vai falar sobre relação de canino. Aí aqui eu quero que vocês prestem atenção. Gente, relação de canino é uma das classificações mais importantes, tanto relação de canino como relação de molar. Então, quando eu vou avaliar o paciente, a primeira coisa que eu avalio, lá no meu consultório, relação de canino, relação de molar. Se não estiverem corretas, esse paciente ele tem indicação de ortopedia, que é o caso que eu vou explicar agora, e quando o paciente está na idade adulta, ele tem indicação de ortodontia. Então, vamos lá, gente. Quando eu falo que o paciente ele é classe 1, ele tem a chave correta da relação de canino superior com canino inferior. Ele tem menor tendência a ter maloclusões na idade adulta. Essa relação que eu vou explicar para vocês serve tanto para a criança, como também para os adultos. Então, qual é a relação correta? Ela acontece quando o canino superior, ele encontra-se entre o canino inferior e o primeiro molar. De novo. Quando que a gente tem classe 1 de canino? Quando o canino superior, ele se encontra entre o canino inferior e o primeiro molar. Se você sabe essa relação de normalidade, você vai saber o que é classe 2 e o que é classe 3. São as posições incorretas, que isso vai provavelmente gerar uma maloclusão na idade adulta, tá? Então, vamos lá.
O que que acontece? Quando vocês sempre vão ter como referência o canino superior de vocês, tá? Quando esse canino superior, de vez ele está entre o canino inferior e o primeiro molar, ele se locomove, ele está na posição mais para mesial, por isso que aqui tem um M, ou seja, ele sai daqui e vai para frente. Quando a gente tem essa relação de canino sobre canino, a gente tem uma classe 2, certo? Se esse canino, ele não vai para mesial, ele vai para distal, ou seja, ele está mais para trás ainda. Como assim, professora? Olha aqui, ó, canino, de vez ele está bem aqui, ele foi para trás. Então, ele foi para distal. Eu tenho um paciente com tendência de classe 3. Então, isso aqui realmente é prática, tá? É olho, vocês precisam praticar. Então, vamos de novo aqui, ó. O que que é classe 1? Eu queria que vocês olhassem, quem não está olhando, olha agora. Classe 1 é quando o canino superior, ele está entre o canino inferior e o primeiro molar. A gente vê esse encaixe. Olha como fica perfeito a mordida, certinho. Isso aqui tá correto? Padrão de normalidade. A partir do momento que esse canino, ele se locomove desse local e vai para mesial, que é o que aconteceu aqui, ele saiu da posição dele, que é aqui, e foi para mesial. A gente tem uma classe 2. E caso ele saia dessa posição e vá para distal, que é essa relação aqui, a gente tem classe 3. E aí? Deu bug? Como que tá, gente? Não, tô tranquilo, professor, até agora, né? Professora, se eu não me Oi. engano, tinha uma ficha de Luana Cantanhede que ela exigia isso aí. Maravilha, então vocês já estão sabendo classificação de canino? Que Ai, sensacional! pra que eu Ótimo, fui falar? achei Eu lindo. não vi essa ficha, não, professor. Tu nunca viu essa ficha, né, Tássio? Não Mas Não. passou por existe ti. sim. Ah, Então vamos lá, gente. Quero ver se vocês olharem essa ficha. Vamos lá. Eu queria que vocês respondessem aí no papelzinho o que é a figura A figura B e a figura C. A é classe 1, B é classe 2 e C classe 3. Tu tá abusado, Tássio. E é, hein? Tu respondeu tudo aí. Ele respondeu tudo, ele tá abusado. Eu tô gostando de ver, tô impressionada. Essa aqui foi bem facinha, né? Botei na sequência que tava na explicação. Acertou, Tássio. Mas eu queria, Tássio, que tu me explicasse por que que a B é classe 2. Deixa eu ver se tu aprendeu mesmo. Porque ela tá topo a topo. Quem que tá topo a topo? Os caninos. Os caninos. Um tá em cima do outro, mas o canino, ele, a posição normal, padrão, ela tinha que estar onde? O canino superior. Tinha que estar entre inferior, tinha que estar entre o canino e o primeiro molar. Perfeito. Muito bem. E aí, na C, por que que você disse que é classe 3? Porque o canino superior está mais para distal. Muito bem. Tássio, pontos para você, jovem. Gostei de ver. A próxima tu não responde, tá? Vou querer a ajuda de outra Tá. pessoa. Muito obrigada. Vamos lá, meninas. Agora só meninas. Damara, Ilderlene, Thaísa e Érica. A pergunta é... Deixa eu ver aqui qual é a pergunta que eu vou fazer. Qual a relação de canino
Oi, oi. Como, professora? Qual é a relação de canino, nesse caso? Gente, não tem problema errar. Isso aqui não é uma prova. Relaxa. Primeira coisa que vocês vão fazer, gente, procura canino superior e procura canino inferior. Onde que eles estão? Vocês precisam forçar a cabeça de vocês para encontrar. Diagnóstico é isso de ortodontia, você olhar e identificar. Ninguém? Ninguém arrisca? Então, beleza. Gente, canino superior, canino inferior. Canino se encontra entre o canino inferior e o primeiro molar, classe 1. Do outro lado, canino superior, canino inferior, primeiro molar. O canino superior ele está um pouquinho para distal. Então, esse lado, classe 3. E na parte anterior, a mordida está correta? Não. Não. O que vocês acham que está errado aí? O que vocês acham que não está certo? Ninguém consegue ver, visualizar? Olhem essa foto aqui. Qual é a mordida correta? Não é o superior sobre o inferior? Sim, a inferior, a superior tá mais Atrás. atrás do que a inferior. Pronto. Gente, se vocês sabem o que é uma mordida correta, você consegue identificar o que está incorreto. A gente não tem como dizer o que está incorreto se eu não sei o que é correto. Se você sabe que o superior está sobre o inferior, esse é o correto. E aqui na frente, o que está acontecendo? O inferior está na frente do superior. Olha aqui, ó. Inferior, superior. Então, aqui a gente tem uma mordida cruzada anterior. Então, esse paciente é aquele paciente lá da primeira foto que tem a maxila, que tem um terço médio afundado, que eu mostrei o antes e depois do tratamento ortopédico. Vocês lembram? Que era um menino? Sim, sim. Então, esse tipo de mordida aqui é característico daquela face. Por quê? Porque a maxila ela fica travada, gente. A maxila ela precisa estar na frente para ela crescer. Então, aqui o inferior está travando o dente superior, vocês conseguem ver? Por isso que ele está todo jogado para trás. Se eu não destravo isso aqui, se eu não passo esse dente que está para trás para frente, eu vou ter todo o terço médio da face afetado. Ele vai ficar afundado. Tá? Deu para entender? Sim, professora. Olhem essa foto, analisando mordida. Tá? Eu queria uma outra pessoa que não tá falando muito. Thaísa tá tão calada, não sei o que que ela tem. Thaísa, me ajuda aqui. Professor, o meu não tá aparecendo os slides, até botei lá no WhatsApp, tá só conectando. Quem tá falando? Thaísa. Por que que não tá aparecendo slide pra ti? Não sei, fica só aparecendo o nome conectando e não aparece. Não tô me Poxa. escutando. Mas tem outra pessoa que também não tá vendo o slide, porque aqui tá aparecendo que tá mostrando. Tirei o print e botei lá no grupo do WhatsApp pra ver se era só o meu. Alguém mais, gente, não tá aparecendo? Thaísa, se eu fosse tu, tentava sair e entrar de novo. Tá bom, vou tentar aqui. Tássio, tá aparecendo o slide pra ti? Oi? Assim. Normal? É porque aqui tá aparecendo que tá, talvez, eu acho que é lá a rede. Tá. Oi, oi. Gente, então já que vocês estão enxergando, me digam bem aí qual é o lado que está incorreto nessa mordida desse paciente aqui na figura B.
Lado direito. Pense que o paciente está de frente para vocês, aí vocês se põem na posição do paciente quando der bug. Vocês se põem na posição do paciente, então, lado direito. Perfeito. Exatamente. Esse lado está afetado. Só que fora o paciente ter uma mordida cruzada, a gente já começa a ver que esse paciente tem uma mordida aberta. O que é mordida aberta? Quando os incisivos, eles não se tocam, tá? A gente vê essa distância entre as bordas incisais. A língua, ela pode até passar aqui. Então, além dele ter uma mordida cruzada posterior, ele tem uma mordida aberta. Aí, vocês olham um negócio desse, vocês vão fazer o quê? Ó, esse paciente, ele precisa de tratamento ortodôntico. Se vocês forem ortodontistas, vocês tratam. Se não, vocês encaminham. Beleza? Então, beleza, vamos lá. Gente, adoro botar casos para vocês pensarem. Vamos, estamos acabando. Olhem essa imagem. Essa aqui é um pouco difícil, mas eu quero que vocês botem a cabeça para funcionar. Vamos lá. Qual a relação de canino desse paciente? Para responder, gente, procura canino superior e canino inferior. Canino superior com canino inferior e premolar. Beleza. Aí eu te pergunto, tu tá olhando essa foto? Rapidinho. Letra, eu acho. Não. É classe 1. Esse é difícil, eu sei que esse é difícil. Viu? Esse aqui foi pegadinha Mas do acho que é malandro. classe 1. Direita e esquerda, Tássio? A letra A, eu acho que é Letra A, classe 1. E a B? 1. Calma. Classe 2. Alguém concorda? A Alguém B. discorda? Classe 2. Sim, tá bem difícil esse, viu? Professor, peraí que eu me confundi. Então, rapidão, vamos lá. Tássio, direito, classe 1, esquerdo, classe 2. Beleza. Alguém concorda ou discorda do Tássio? Eu concordo. Concorda? Apesar de eu ainda estar analisando aqui, né? Então, vamos lá. Vocês acertaram. Tássio tá terrível, tá um nojo hoje. Bora lá. Gente, então aqui dá um bug na cabeça da gente, por quê? Porque esse paciente, ele não tem um central. Aqui é lateral, canino. Inferior, ele não tem mais o canino de leite. Aqui ainda é o canino de leite, aqui já é o canino permanente, tá? Então, se eu pego o canino, na hora que ele for descer, ele vai descer aqui. E ele vai descer aonde? Entre o canino e o primeiro pré. Então, classe 1. Cheque, Tássio. Segundo, letra B. Central é para estar aqui? Não tem. Lateral, canino. Canino inferior, primeiro pré. Esse canino era para estar descendo aonde? Bem aqui. Entre canino inferior e primeiro pré. Porém, ele está onde? Paramesial. Se ele está paramesial, classe 2. É quando o canino inferior e o canino superior estão um em cima do outro. Isso aqui, essa relação, sempre é classe 2, gente. Sempre. Tá? Se esse canino ele tivesse no lugar desse pré, para trás do local dele, que é aqui, aí ele seria classe 3. Então, assim, de cara, a gente fica assim, meu Deus, eu já me perdi toda.
É treino, gente. Você só precisa saber aonde que é o padrão. A posição correta, classe 1. Se você sabe isso, na hora que você se perder, olha aqui, ó. Canino superior, canino inferior, primeiro molar. Então, a gente vê que o superior, ele encaixou entre eles dois, classe 1. Se esse canino for para distal, a gente tem uma classe 3. Se ele for para trás, tá? A gente vê aqui, ó, canino inferior, primeiro molar. Ele saiu da casinha dele aqui e foi para trás. Distal, classe 3. Se esse canino for para cima do outro canino, para mesial, classe 2. E aí, como é que tá as coisas? Tudo bem? Mais ou menos, né? Agora começa a apertar as coisas, tá? Então, ortodontia é isso, gente. É diagnóstico, classificação. Não é difícil, mas precisa treino, tá? Então, você precisa pegar uns casos e começar a classificar. Então, esse caso aqui é o tratamento do caso anterior. Então, esse paciente, a gente fez uma expansão superior e inferior, expandiu os arcos, isso aqui é um aparelhinho que a gente deixa cimentado, e aí a gente expande aqui esse expansor, a mãe ativa pra gente em casa, e a gente vê que o arco, ele abre. E aí a gente descruza, mordida cruzada, dentes apinhados, né? O que tiver. Beleza. E por último, a gente tem relação de molar. A relação de molar, gente, é quando a gente fala assim, ó, esse paciente ele é classe 1, esse paciente ele é classe 2 ou ele é classe 3. Essa classificação ela serve tanto para canino como para molar, porém são classificações diferentes, tá? Na dentição decídua, para a gente classificar, a gente precisa ver o segundo molar decíduo. Nessa avaliação, o ponto de referência é a relação distal dos segundos molares decíduos, superior e inferior. Então, o plano terminal indica a relação antero-posterior entre as superfícies distais dos segundos molares primários, superiores e inferiores. Então, beleza, vamos para a prática que é mais fácil. Aqui, pessoal, é mais uma para vocês aprenderem, é a última que eu vou fazer, prometo, por hoje. Então, a relação molar de dente-decidos, para a gente ver se essa criança, ela está tendo uma chave de molar correta e uma chave de canino, vocês precisam avaliar esse paciente. A relação de canino, vocês já sabem. A relação de molar é essa aqui, gente. Existem 3 relações de molares. A gente tem o plano terminal com degrau mesial, plano terminal com vertical e o plano terminal com degrau distal. Então, vamos lá, saber a diferença de cada um deles. Rapidinho. Quando esse paciente, você avalia lá o segundo molar superior e o segundo molar inferior, e você percebe que a cúspide distal do segundo molar, essa cúspide aqui, ó, gente, que vocês avaliam. Se essa cúspide, ela encaixa junto com a cúspide distal do segundo molar inferior, elas são coincidentes, a gente tem um plano terminal vertical, certo? Se essa cúspide distal, ela vai para a distal, a gente tem o quê? Um plano terminal com degrau mesial. E se essa cúspide ela vai para a mesial, a gente tem um degrau distal. Vamos tentar deixar isso aqui um pouquinho mais claro. Vou tentar fazer o inverso para ficar mais claro para vocês. Vamos levar como referência a cúspide inferior do segundo molar decíduo, tá bom? Então, se essa cúspide, vocês sempre lembram dessa aqui como padrão. Essa cúspide, ela está coincidente com a cúspide do segundo molar superior. Você vê que está uma batendo com a outra. Se essa cúspide aqui, pessoal, ela se locomove para mesial, pronto. A gente vê que a gente vai ter um plano terminal com degrau mesial.
Que degrau é esse, professora, que a senhora tanta fala? É um degrauzinho que a gente faz imaginário aqui. É quando esse molar ele vai para mesial. Então, a gente tem como classificação plano terminal com degrau mesial. Se essa cúspide ela vai para distal, para trás, a gente tem um plano terminal com degrau distal. Então, sempre você avalia, gente, o molar inferior, essa cúspide distal. Repetindo, se a cúspide distal do segundo molar bate com a cúspide distal do superior, plano terminal vertical. Se essa cúspide vai para mesial, a gente tem um plano com degrau mesial. A gente vê essa relação aqui, ó, molar inferior, molar superior. Então, a gente tem esse degrau aqui, ó, imaginário, tá bom? Então, se essa cúspide já vai para distal, o inverso, a gente vai fazer esse degrau aqui. Então, eu tenho um plano terminal com degrau distal. Agora, provavelmente deu um bug na cabeça de vocês, né? Sim, não, como que foi? Tudo bem? Mais ou menos. Mas... Normal, gente. É treino, tá? Treino. Aí vocês me perguntam, professora, e o que isso irá interferir na dentição permanente? Para que raio que eu quero aprender isso? Gente, normalmente aquele paciente que tem o degrau mesial, ou seja, que a cúspide, aquela cúspide distal do segundo molar inferior, ela vai mais para mesial, tá? Se ela for classe 1 ou classe 3, perdão. Se a gente tem um degrau, deixa eu só voltar aqui. Se a gente tem um degrau mesial, essa relação, a gente vê que essa cúspide, ela foi mais para mesial em relação a essa cúspide. Esse paciente, ele tem tendência de ser ou classe 1 ou classe 3 de face. Que eu vou já mostrar para vocês o que é isso. E se esse paciente, ele tem essa relação, quer dizer o quê? Que o molar está mais para distal, mais para trás. Ele tem tendência de ser classe 2. Então, a gente vai mostrar aqui para vocês só um exemplo. Pacientes com tendência de classe 3. O que é classe 3? É quando esse molar ele está mais para frente. A gente vai ver essa relação mais na frente. Mas o paciente com tendência classe 3 é aquele paciente com a mandíbula muito protrusa. Como a gente falou, o Babu, o Cássio do Corinthians, tá? Então, a gente vê essa mandíbula bem maior em relação à maxila. A gente vê um desequilíbrio aqui. Classe 2 é o inverso. Eu tenho uma mandíbula pobre e uma maxila que pode ser mais proeminente ou normal. Mas na classe 2, normalmente, a mandíbula é que é deficiente. Então, a gente vê um paciente com pouco queixo, esteticamente fica muito desfavorável, aquele paciente com aquela papada, tá? E paciente com tendência de classe 1 já é um paciente com perfil mais reto. Então, só repetindo, classe 1 é um padrão que é mais proporcional. Classe 2, a gente tem uma mandíbula mais retrognata, menor. E classe 3, a gente tem aquele paciente com uma mandíbula bem extensa. Provavelmente vocês já devem ter visto pessoas com esses 3 padrões. Comecem a avaliar, tá? Então, pessoal, é isso. Muita coisa hoje, já nosso primeiro contato. Aula pra caramba. E aí, deu bug na cabeça de vocês? Como é que foi a experiência? Me contem. Tranquila? Foi